Fala, meu povo! Então, hoje eu vou discutir aqui um assunto que eu adoro, um assunto que eu discuto desde criança com meu tio Flávio, que infelizmente já faleceu. Então, um grande abraço para a memória dele e para a família. Um assunto que eu discuto muito com os alunos que são fãs dessa área militar, que são os porta-aviões, as maiores máquinas de guerra que o planeta Terra já viu em toda a sua história. Realmente são máquinas que impõem o poder de um país pelo mundo todo. Antes de mais nada, agradecer aqui sempre ao Colégio Cotemig, que acredita em mim, acredita nos professores, acredita em um mundo melhor, em um país melhor através da educação, preparando jovens para o mercado de trabalho, assim como também para o Enem, algo indispensável no mundo atual. E você que está assistindo aí, se possível, dá um like, inscreva em nosso canal e receba aí semanalmente, sempre um assunto novo, um assunto diferente, sempre migrando de vários temas, justamente para não ficar um canal monotemático. Então vamos lá, os porta-aviões, eles são hoje em dia, né, e desde aí da metade aí do século XX, as maiores potências armadas que o mundo já viu. Tudo começou ali em 1910, já tinham barcos que funcionavam como aeroportos para os aviões decolarem. A partir de 1912, existem relatos desses barcos já não só decolando aviões, como também recebendo, que é o mais difícil. Inclusive, você pousar em um porta-avião hoje é a manobra mais difícil entre todas da aviação, como vocês podem ver aí no vídeo. Já na Segunda Guerra Mundial, eles foram o centro da disputa ali no Pacífico. O Japão começa a Segunda Guerra com uma frota de 10 porta-aviões, os Estados Unidos com uma frota de 6. Ao longo da Segunda Guerra, evidentemente, o Japão foi perdendo porta-aviões e os norte-americanos foram construindo cada vez mais, conquistando a supremacia da guerra ali no Pacífico. Então, a União Soviética barra Rússia, ela tem uma mania de menosprezar os porta-aviões. É um país, tanto a União Soviética quanto a Rússia hoje, né? São dois países, mas a Rússia basicamente era a líder ali na União Soviética. Que nunca teve grandes porta-aviões. A Rússia hoje tem o almirante Kuznetsov, e a Rússia alega que não investe em porta-aviões porque eles são alvos fáceis, que ela prefere investir em outras coisas, como por exemplo submarinos nucleares. Mas eu acho que é muito fácil você desdenhar aquilo que você não pode ter. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando, o atual porta-aviões americano Gerald Ford, o último a ser lançado em 2017, ele custou 13 bilhões de dólares. Então, na cotação de hoje, 5,19, seriam 67 bilhões de reais. Então, é um preço extraordinário, 67 bilhões de reais em um navio. Então, por isso que a Rússia hoje tem né? E os Estados Unidos têm 11 operacionais. E a questão de ser um alvo fácil, né? Então, não tem nada disso. Cada porta-avião carrega aí 80, 90, até 100 aviões de combate. Eles mesmos fazem a proteção do próprio porta-aviões, que também tem contramedidas para qualquer tipo de ataque, fora o fato que o porta-avião lidera uma frota enorme, que tem submarinos nucleares, tem destroyer, tem cruzadores, enfim. Então você atingir um porta-avião é um fato extremamente difícil, porque você vai ter que entrar dentro de uma área extremamente protegida por vários navios contra-torpedeiros, submarinos, os próprios aviões, e o próprio porta-avião também tem medidas de contra-ataque. Então é muito fácil você desdenhar aquilo que você não pode ter. Eu acredito que a Rússia não tem condições financeiras de ter 6, 7 grupos de porta-aviões, então ela fala que não investe muito, enfim. Mas é a maior e melhor forma de você impor sobre o mundo todo o seu poder, já que o seu porta-avião circula
pelos mares do mundo, pelos oceanos, e ele chega perto de qualquer conflito, de qualquer inimigo, despejando ali toda a sua força, inclusive com mísseis nucleares. Os americanos possuem hoje 11 porta-aviões operacionais que lideram 11 frotas. São eles o Nimitz, de 1975, Dwight Eisenhower, 77, Carl Vinson, 82, Theodore Roosevelt, que entrou em operação em 86, Abraham Lincoln, em 89. Eu acho que vocês já repararam, os porta-aviões ou têm nomes de ex-presidentes americanos ou de almirantes e de grandes combatentes militares dos Estados Unidos. George Washington, que entrou em operação em 92, John Stennis em 95, R. Truman em 98, Ronald Reagan em 2003, George W. Bush em 2009, o Bush ainda é vivo, Gerald Ford em 2017 e tem mais 2 ou 3 aí que vão entrar em operação em 2022, depois 2025, enfim, os americanos fazem questão de manter no mínimo 10 frotas de porta-aviões operacionais simultaneamente. Então, toda vez que tem um conflito, os americanos deslocam 1 ou 2 frotas de porta-aviões para aquela região do mundo, dando ao país a supremacia, né, a força, a potência para poder fazer valer os seus interesses. A Rússia tem como já dito aí no início, o almirante Kuznetsov. A China, ela já tem 2 porta-aviões, esse aí que os senhores estão vendo é o Shandong, que é uma cópia do projeto russo. A China já está fabricando o 3º e ela promete até 2035 ter 6 porta-aviões operacionais. Vai ficar uma guerra interessante, hein? A China já vai ser a maior economia do mundo a partir ali de 2027, 2026, 2028, por ali provavelmente ela ultrapassa os Estados Unidos como maior potência econômica do mundo. E aí os dois, na década de 2030, vão ter 10 e 6 grupos de porta-aviões nessa nova Guerra Fria que se desenha aí para o futuro. E o Brasil sempre muito atrasado, né? Quando falamos aqui de coisas tecnológicas, nós tínhamos o porta-aviões Minas Gerais, que foi descomissionado há muitos anos, já virou sucata, já foi para a Índia, onde já foi desmontado. E nós tínhamos o São Paulo, que foi construído pela França em 1963, o Brasil comprou ele em 2000, já compramos ele extremamente defasado tecnologicamente, ele apresentou muitos problemas, pegou fogo, enfim, nunca foi uma grande arma brasileira para impor não só a nossa defesa, como o nosso interesse, e foi vendido, foi leiloado em 2021, e as suas peças também vão ser desmontadas e vai virar sucata. Infelizmente o Brasil, né, nessa área nunca foi muito bem sucedido, o que, vamos ser sinceros também, né, para um país desigual como o nosso, com pobreza, com gente passando fome, sinceramente não vejo por que o Brasil fica investindo em porta-aviões. Seria um contrassenso gastarmos dinheiro com máquinas de guerra, um país que não entra em guerra há décadas. E para completar a turma que possui porta-aviões no mundo, nós temos a França, a Índia, a Espanha, a Itália, o Reino Unido e até mesmo a Tailândia, meio surpreendente. Demorou? Espero que vocês tenham gostado dessa passagem aí pelas maiores máquinas de guerra do mundo. Fica com Deus todo mundo. Abraço do Kleber.